identidade. Outra identidade. Mais uma identidade, sim. Crachá, identidade, crachá, 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 identidade. Dele, o nosso dialogador de hoje, tá aqui o nome dele, ele é doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará. Ele é formado em História, em Design de Moda, em História na UES, né? Pela UES, Universidade Estadual do Ceará, e em Design de Moda pela Universidade Federal do Ceará. Tem mestrado e agora está fazendo doutorado em Sociologia, estudando o mundo das performances, digamos, gays, as performances do mundo LGBT, tanto na relação interpessoal quanto na relação virtual. Eu me refiro a ele, o dono de todas essas identidades, Mário Felipe, tá aqui ele. Mário. Querido. Você me trouxe tantas identidades. Foi. Você tem tanta identidade assim? Acho Você é múltiplo. Você é como diz o Bruno dele, o Mário de Andrade, eu sou 300, eu sou 350? Acho que sim. Acho que é necessário a gente ser muita coisa, sabe? Porque a gente vive num mundo assim que castra tanto as nossas identidades, então por que não agenciar várias identidades? Por que não criar um mundo possível, pelo menos a partir das identidades que a gente constrói? E você trabalha um pouco com isso, não? Sim. Que as pessoas constroem uma determinada identidade quando estão em determinados ambientes? Sim. Queria que você falasse dessas duas pesquisas que se contrapõem, quer dizer, que estão no mesmo, gravitam no mesmo tema, mas que se contrapõem. Gravitam no mesmo tema, que é o mundo LGBT, mas se contrapõe porque o seu mestrado é em relação às performances interpessoais, nas boates. Chamado mundo gay, né? Ou do cinema e das boates, né? Do cinema e das boates. E o seu doutorado é essa mesma relação, essa mesma performance, mas agora intermediada pelos aplicativos. Sim. Assim, quando eu comecei essa pesquisa da MIT, né? Na boate MIT, Tem até livro. Foi Mitidos. livro Mitidos, né? Fazendo uma alusão ao nome da boate. A boate era MIT. MIT. E você estudou, então? Na verdade, eu era um frequentador da boate e eu sentia, como frequentador, alguns incômodos que eu não sabia de que natureza eram quando eu frequentava a boate. Incômodos no que diz respeito à forma como as pessoas se vestiam, as performances que eram encenadas na boate, né? Então, as identidades que as pessoas construíam naquele momento. Exato. Sabendo já, tendo alguma leitura, que as identidades elas são ficções que as pessoas elas vão construindo, mas que são ficções que têm um sentido na cultura, né? Que não são ficções aleatórias. Então, as pessoas vão tendo um estojo de identidades que elas vão construindo a partir do meio interacional que elas estão, no caso, a boate. Então, eu percebia que as performances ali na MIT eram performances, no geral, assim, muito comedidas. Né? Enquanto eu via que em outras boates os gays eram mais soltos, brincavam mais com a forma de se vestir, com cores, com a performance mais solta. Na MIT eu percebia que existia uma regulação muito grande nos corpos. Em função do status social dos frequentadores? Em função do status social, porque era uma boate localizada no bairro Varjota. Em função também de uma certa distinção que a gente sabe que culturalmente, quando um gay se impõe como um gay discreto, não afeminado, ele se coloca também como um sujeito que vai sofrer menos discriminações. Isso também é uma identidade, né? Uma identidade. Isso também é uma identidade dentro dessas múltiplas identidades do chamado mundo LGBT. Sim. Também até na própria dimensão do desejo, que muitas pessoas diziam assim, eu não curto afeminados, mas eu não curto afeminados, mas é uma coisa do meu desejo, como se o desejo fosse uma dimensão inata, mas quando, na verdade, o desejo é uma construção social, que dá para o sujeito determinados privilégios. Ou seja, traduzindo, dentro da MIT eu percebia que as pessoas elas tinham um certo apego desesperado a essas identidades comedidas, essas identidades que eu chamo de metidas. Metidos, se chama o livro do Mário Felipe Fernandes Vieira Vasconcelos. Metidos. O monta-desmonta de corpos, performances e identidades gays na boate MIT. É isso. Sim. A transição, para concluir a pergunta que você me fez, para chegar nas redes sociais, foi a partir de que momento? Eu percebia que no cinema, que era onde eu frequentava, depois, quando saí da MIT para fazer minha pesquisa de mestrado, eu percebi que as pessoas usavam muito o celular. Na MIT você tem uma performance mais discreta, mais menos afeminada, digamos menos assim. Afeminada. E no cinema?
No cinema, No também, cinema pornô, no cinema chamado pornô, pornô homo. Ah. que eu fiz uma pesquisa no mestrado, também, só que Como a é essa difer- performance? É mais mais, discreta mais também? discreta, mais autocentrada, autorregulada. O sujeito está ali a todo momento fazendo uma espécie de balanço identitário. Eu devo ser mais comedido, devo me soltar mais, porque aquilo, de certo modo, vai trazer um certo tipo de visibilidade ou invisibilidade no lugar. Se eu sou um sujeito que incorporo essa performance metida, por exemplo, que é uma performance associada a uma espécie de constante vigilância do sujeito, autorregulação constante. Eu estou constantemente vigiando a minha performance para não fraquejar, para não fracassar. Para a performance não No processo fracassar. de sedução e de conquista. No processo de sedução, de conquista. Então, no cinema, a diferença da MIT era porque existia ali o espaço era mais underground, o público era mais diferenciado, o cinema do centro. Né? Mas a descrição se impunha como moeda de troca. Então, ali a descrição era importante, por quê? Porque através dessa negociação com a descrição, eu conseguia ter acesso às interações, eu conseguia me envolver com as pessoas. Enquanto que se eu não conseguisse incorporar esse lugar de descrição, de homem discreto, eu seria invisibilizado dentro da boate, do cinema. Essa descrição passa, inclusive, por uma performance mais corporal e menos verbal? Sim, com certeza. Porque corporal, sobretudo porque existe uma certa... eu não estou lembrado um autor que eu trabalho, uma autora que diz que existe uma certa ginástica cênica, uma ginástica sensorial, onde você está, por exemplo, no campo que a gente chama no campo da pegação, né, no campo desse flerte entre homens, existe uma ginástica cênica que é muito mais corpórea do que discursiva. Então, o corpo já discursa. Exato. O corpo já os fala. Gestos, O gesto, a maneira. os sentidos, a roupa também. a roupa. O tipo de cabelo. Sim, tudo isso. Corte de cabelo. Então, o corpo fala muito mais do que a palavra nessas interações. E nos aplicativos... Aí sim, é muita palavra, não? Aonde? Nos aplicativos. Muita. Porque aí é o lugar, é o espaço lugar da palavra, discurso, né? É o lugar da palavra. E nos aplicativos eu tenho percebido que existe uma certa troca discursiva que também vai criando um certo tipo de desejo específico, porque você sente desejo enquanto conversa. É como se fosse assim, já que você não está vendo a pessoa fisicamente, mas você consegue fantasiar mais. Você consegue, através do discurso, criar uma certa narrativa. A palavra é excitante. A palavra é excitável. É excitável. É um instrumento de excitação do outro. Excitação. Tanto que eu costumo dizer que até o trabalho etnográfico de pesquisa nos aplicativos tem sido muito mais difícil do que na boate, no espaço presencial, físico. E é essa a sua tese atual, é discutir como é que é a performance escrita virtual? Talvez passe por aí, mas talvez seja algo mais amplo. Pensar que, como nós estamos vivendo, eu parto da premissa de que nós estamos vivendo um contexto de neoliberalismo, um contexto de precarização do trabalho e que isso incide diretamente na forma como a gente cria relações com os outros. Então, nos aplicativos, o que eu chamo de afetos neoliberais tem muito a ver com esse contexto social mais amplo que produz precarização trabalhista, que produz impessoalização nas relações, que produz uma certa dinâmica que eu chamo de economia libidinal toyotista, ou seja, uma certa flexibilidade. Então, tudo que se dá no campo macropolítico afeta o campo micropolítico. Você está usando, então, categorias do pensamento econômico, economicista, sei lá, da ciência econômica, da indústria, né? Fazendo talvez uma relação aí entre o Fordismo e o toyotismo, é isso? O Fordismo isso. Como algo, sei lá, de relações mais... mais duras, mais divididas, né? Sim, pela linha de montagem. E o toyotismo? E o toyotismo mais flexível, onde você controla seu próprio tempo, onde você é empreendedor de si. Tem a ver, então, com o Toyota. Tem a ver com o Toyota. Com a Toyota. Você está trazendo a Toyota para entender um pouco os comportamentos. Por quê? Porque o Toyota, os carros são mais rápidos. Existe um controle maior do tempo, existe uma flexibilidade na produção. É o que a gente chama hoje, por exemplo, que está sendo difícil fazer essa costura, mas que eu estou no processo, mas é o que eu estou tentando chamar de empreendedorismo emocional. Como é que nós somos hoje empreendedores das nossas próprias emoções nesses aplicativos, autogestores.
E como isso tem a ver com uma dinâmica mercadológica onde o Estado sai completamente da dimensão da vida pública, se nega a sua responsabilidade, né, como a gente tem visto aí no atual governo, e onde essa responsabilidade se volta toda para o indivíduo. Você pode conseguir, vá lá. E se você não conseguir, a culpa é sua, a responsabilidade é sua. E o Estado a estrutura não tem nada a ver com isso. A estrutura não tem nada a ver. Você é que é o fracassado. Exatamente. É bem isso. É isso. É uma lógica que tem um autor indiano, eu acho, que eu não estou lembrando o nome dele, que ele tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço, que ele vai falar que a sociedade disciplinar do Michel Foucault está sendo substituída por uma sociedade que é uma sociedade... essa sociedade empreendedora, ele diz um outro termo que eu não estou lembrado, mas é a sociedade onde você se torna responsável por tudo. Então, todas as regulações sociais, elas ficam fora da constituição desse sujeito, né, pós-moderno, contemporâneo, né, o Estado sai de cena, tudo sai de cena, então, é só você querer que você consegue. E isso vai gerando um certo cansaço, porque a gente sabe que existem estruturas sociais mais amplas... Contra as quais, inclusive, o indivíduo se contrapõe, se contrapõe para se inserir ou para se diferenciar, Sim, não é? sim. Para se diferenciar. Mário Felipe é o nosso dialogador de hoje, que me trouxe, então, o seu livro, Metidos, ou Metidos. Metidos no sentido de... fazendo um de jogo, se acha, fazendo se jogo. acha, nariz empinado. Fazendo, como diz o mundo gay, fazendo a egípcia. Fazendo a egípcia, isso mesmo. Assim olha, assim, como quem diz, eu Olha sou de superior cima, a tudo, né? Isso. Que isso, você tá colocando essa postura como algo deste tempo, onde as pessoas estão egóicas e se acham mais importantes do que o outro, é isso? Talvez. Metidas. Eu penso, Ricardo, muito no que o Jorge Simmel fala, que tem a ver muito, que me inspirou para criar esse termo. É um sociólogo, que ele fala da atitude blasé. Blasé. Né? Blasé, A atitude de reserva. É o blasé. O blasé é o fazer a egípcia. Eu não estou nem aí. Isso. Eu sou muito mais importante do que Exato. você, portanto, vou apertar aquele botão F para você, entendeu? E eu sou mais eu. Eu sou mais eu. Né? E como isso vai criando problemas na constituição mesmo das relações, porque não dá para pensar o indivíduo fora da coletividade. Pois é, e como é que eu sou mais eu e eu preciso do corpo do outro e da presença do outro? Se eu estou querendo seduzir o outro, como é que eu sou mais eu? Sim. Não é? Isso também é um paradoxo interessante, não? Sim. E tem a ver, será? Ou sou eu que estou aqui a fazer elucubrações com o nome? Metido significa dizer aquele que foi penetrado, não? Metido, alguma coisa foi metida. Sim, que foi... Meteu em algum lugar. Nunca tinha pensado nisso, não, Felipe? Não. Hein? É metido no sentido do nariz empinado, mas é aquele isso. que... Mas talvez pode ser essa ideia de do... trabalhar aí com o que antigamente se falava de passivo e ativo, não? Nas relações homens. Mas eu nunca tinha pensado nessa nisso, questão, né? mais... Metido, aquilo que foi introduzido. Aquilo que foi introduzido. Algo a se pensar. A se pensar, né? Freud vai ter que resolver essa história. E eu acho que é bom que eu traga isso, porque além de ser doutorando, além de ser graduado em História, em Design de Moda, e ter um mestrado, ser mestre em Sociologia e doutorando, né, em Sociologia, o Mário Felipe Fernandes Vieira Vasconcelos tem já há 2 anos uma formação como psicanalista. Ele é um futuro psicanalista. E aqui nós estamos tratando um pouco disso, não? De linguagem, de associação de nomes, hein? Talvez. Eu não cheguei a fazer uma discussão teórica, mas levando essa viagem aí adiante, acho que sim. O mundo dos metidos. Mas a homossexualidade, é claro, que ultrapassa essa questão, né? Sim. Se é passivo, se não é, se meteu ou foi metido. Isso é de só menos importante do ponto de vista, não, ideológico, do ponto de vista conceitual do ser homossexual no mundo. Sim, Independe da posição, do lugar em que se está, não? Sim, eu penso assim, inclusive essa ideia da flexibilidade. Até porque há a flexibilidade. A flexibilidade. Hoje, muitas pessoas nos aplicativos, elas se auto-referem-se como flexíveis. Então, isso é algo a se pensar. Elas não são mais ativas nem passivas, elas são flexíveis. E o que seria um indivíduo flexível, se você for fazer uma certa problematização desse termo flexível, não só dentro de uma posição sexual específica? O indivíduo flexível é aquele que se adapta,
facilmente a posições diversas. Mas, assim, que diz muito do tipo de relações, dos tipos de relações que são constituídas nos aplicativos. Você acha, então, que essa é uma tendência? É uma tendência. Essa tendência do flex. Do Que, flex. aliás, se expande até para além do mundo chamado gay. Sim. Porque existe o total flex, não? Total flex. Onde as pessoas podem ser hétero e podem ser homo, não é? Sim. Estão para além da questão da Porque talvez, Ricardo, eu acho que esses binarismos... da circunscrição gay. Sim, eu acho que esses binarismos, eles são problemáticos desde sempre. Né? A gente se situa através deles, os binarismos de homo, hétero, enfim, de todos os... corpo, alma. É uma herança que a gente tem aí, né, do campo da filosofia e tal, que é uma herança que é muito problemática, porque a gente fica entre um lugar e outro, a gente não pode ser o meio, o intermezzo, a gente não pode brincar com essas posições, né? Talvez essas posições elas digam sobre relações de poder, muito mais. Por que as pessoas insistem em instituir, em preservar essas posições? Porque elas garantem lugares de privilégio social. Né? Não é só no campo da sexualidade, mas no campo da vida mesmo cotidiana. E é engraçado que o governo federal está se fortalecendo. A própria eleição do governo federal foi em função disso, de legislar, entre aspas, de opinar no mundo conceitual da vida privada e não da vida pública e das políticas públicas. Exato. Acaba de ser anunciado que o presidente da República diz a famosa frase recentemente: para mim, família é homem e mulher, o resto é lixo. Comente Felipe, Mário Felipe, você que está trabalhando aí com o não binário, com o queer. Eu sei que você se interessa pelo queer, não? Sim, sim. Por essa, como seria essa dimensão mais fluida, mais líquida. Líquida da sexualidade. Talvez eu acho assim que a gente sempre, quando eu vejo hoje esses comportamentos, né, dessa pessoa que está governando o nosso país, do inominável, né, eu sempre vejo que há um desespero social coletivo de retorno desse grande pai. Que a gente vai falar na psicanálise de alguém que, por exemplo, esteja ali para dizer como é que eu devo me orientar. Já que a gente está vivendo uma vida contemporânea onde as regulações elas não estão muito claras, onde está todo mundo se sentindo um pouco perdido. Então, quando surge dentro da cultura, né, uma pessoa que diz que vai resolver seus problemas, uma pessoa que diz que não vai ser mais como antes, é como acontece muito com a força das igrejas neopentecostais, né? Pentecostais, quando você vê ali uma pessoa que está ali para dar conta de tudo. Mas ali aí já não é mais o pai, é o patriarcal. É o patriarcal. É o patriarca. Sim. Né? Sim. É mais o mito do patriarca do que o do pai, né? Sim. Porque o pai pode ser, né? Vamos requalificar esse nome, né? Sim. O pai pode ser uma figura dialógica, não é? Como é que chama? Transitiva, né? O pai. Agora, o patriarca não. O patriarca é a lei, não é? O patriarca é... Mas talvez eu esteja pensando numa dimensão mais simbólica. Simbólica, de pensar eu sei que você tem razão. Né, o pai como essa pessoa... pesado, no sentido freudiano, sim, né? Não é que verdade? vai ocupar esse lugar onde, tipo assim, se eu não sei... Hoje, a ideia, por exemplo, que esse atual governo tem feito, eu sinto, não só com os cortes de bolsas, que a gente pode falar mais à frente, eu acho que com toda essa conjuntura política e social que a gente está vivendo, o que me incomoda muito é esse desespero das pessoas de serem conduzidas. O pai pensa por mim. Uma moral, né, que institui um tipo de família, um tipo de comportamento, como eu devo ser, as prescrições sociais, porque é mais fácil alguém que nos dê uma cartilha do que alguém que diga assim: vai, tu tem que criar a tua própria existência. Pois é, e é muito mais fácil também pensar no mundo da vida privada, não é? Atinge muito mais, porque atinge a emoção, os afetos, do que pensar em políticas públicas, não é? Aliás, essas duas coisas têm que estar uma conectada para a outra, porque a política pública existe em função das pessoas, das relações com as pessoas, não é? Mas olha, já que você falou em Freud, eu vou colocar em cena um objeto que você me trouxe que me remeteu a Freud. Eu acho que é esse charuto, hein? Eu acho que é um Havana, será? É um puro Havana? Hein? Presente. Mas o Freud tomava, ele fumava cachimbo, não? É cachimbo. Mas também ele fumava charuto também, né? Ele, inclusive, teve câncer de garganta, né? De garganta, né? Aí, no final da vida, teve que colocar uma peça, né? Que era prótese, chamado né? Monstro. É um monstro, né? Assim, talvez eu... E tem a famosa frase dele: bom, às vezes o cachimbo ou o charuto pode ser simplesmente um cachimbo e um charuto. Mas no caso aqui, você trouxe o charuto para ele ser simplesmente charuto, Felipe, ou o charuto é uma insinuação fálica ou qualquer coisa assim, hein?
Eu acho que pode Ou ser. você quer me colocar de novo na fase oral Na aqui? fase oral, hein? né? Eu acho que pode ser qualquer coisa, né? O charuto ele pode ser qualquer coisa, mas para mim foi mais assim pensar sobre a minha relação com a psicanálise, né? Então pense. Então, de pensar em que momento a psicanálise, no momento em que a sociologia parecia não dar conta das minhas questões, eu fui em busca da psicanálise para tentar entender a dimensão do meu próprio desejo, né? Traduzindo isso. Enquanto pesquisador, eu me sinto um sujeito desejante dentro do meu campo, desejando e sendo desejado, né? Então, é dentro de uma pesquisa acadêmica, já que nós estamos lidando ali com corpos que estão se afetando reciprocamente. O que fazer com o desejo? Pois é, porque você está Você não está, por exemplo, na boate ou no lugar onde você pesquisa, não é? Ou na boate, ou no cinema, ou nos aplicativos. Você não está só como alguém Neutro, distante, um pesquisador. Você é, digamos, um participante desse universo, não? Eu participo Como da é que seguinte... como é que você Como é que eu administrou administro isso, né? isso, E né? dizer assim, olha, eu estou aqui, mas eu sou pesquisador, não posso me envolver com ninguém. Ou se envolveria. Ou a sua pesquisa vai falar da sua própria experiência como desejável e desejante. Eu acho assim... Grave, hein? Estou te colocando aqui diante da câmera para dizer. Mas tem a ver, é um pensamento interessante, porque tem a ver com o papel do pesquisador. Sim, sim. Né? É uma A questão... pesquisa participante e a chamada neutra, distante. Sim. Enfim, eu queria que você falasse sobre isso. Eu acho assim Teoricamente e especificamente em relação ao seu caso. Eu acho assim que o nosso corpo, quando está em cena e dentro de uma dimensão socioantropológica, é impossível você admitir a neutralidade. A neutralidade ela não existe, ela é uma grande ficção, né? Então, assim, não existe você ser neutro no campo. O que existem são tentativas de distanciamento para que o campo também não tome conta da gente. Porque eu não estou só no campo, o campo também está em mim. O campo provoca questões em mim, o campo reconduz o meu olhar, o campo... Enfim, então fazer um trabalho de campo talvez esteja aí a dificuldade de fazer um trabalho de campo, porque a gente não tem uma cartilha, um roteiro. Para mim, administrar isso no mestrado foi muito difícil e eu acho que a saída foi que eu vou te trazer agora. Foi basicamente pensar como a Favre Saada fez numa pesquisa que ela fez sobre feitiçaria. Então, para ela poder... Eu ficava me perguntando sempre, como é que eu vou falar de uma experiência sem ter vivido? Mas, ao mesmo tempo, eu não posso viver essa experiência porque eu sou um sujeito marcado por posições sociais que, se eu me envolvesse com essas pessoas, por exemplo, eu namoro, eu tenho família, eu tenho uma imagem a zelar, digamos assim. Então, como é que eu vou legitimar a minha pesquisa me envolvendo com as pessoas? Você não podia transformar esse envolvimento em questão de... Sim, poderia. Só que eu ficava com medo... Problematizá-la? Poderia. Inclusive, eu problematizei o meu desejo. Mas a ideia do envolvimento, envolvimento sensorial, eu tive vários. Mas envolvimento físico, para mim, era algo muito difícil, porque dentro do campo do gênero e da sexualidade, ainda existe uma patrulha moral muito grande, inclusive dentro da universidade. Né? Uma patrulha moral no que diz respeito à legitimidade dos nossos objetos de investigação. Como se os nossos objetos fossem muito fáceis de serem investigados, pesquisados, ou que... E eu ficava numa tensão, eu ficava assim, eu tenho que pegar essa questão e transformar isso em uma questão metodológica e não simplesmente me usar dessa experiência em campo para exercer meu narcisismo. Para ser testemunhal. Né? Exato, porque muitas pessoas fazem isso. Sim, né? Ficam utilizando essas experiências para dizer que fizeram pesquisas, quando na verdade era muito mais um exercício do narcisismo do sujeito ali, que queria vivenciar aquela experiência. Transformando o objeto da investigação no objeto libidinal. Exato. Mas é impossível ficar transformando o sujeito em objeto sexual. Exato. Mas era impossível no seu caso seria. Ficar neutro. Mas como é que você então resolveu? Eu resolvi imaginando assim, que eu poderia falar daquela experiência a partir do momento em que eu fui afetado por ela. Por exemplo, eu fui afetado pelas mesmas sensações que as pessoas que frequentavam o cinema foram, aliás. Eram pessoas que me diziam que quando iam ao cinema sentiam medo, sentiam uma certa tensão, tesão, angústia, enfim, um misto de sensações. Então eu disse, poxa, eu estou sentindo a mesma coisa como pesquisador. Eu sinto medo quando eu venho para cá.
Eu sinto medo eu fico me perguntando quais são os meus limites como pesquisador, até onde eu posso ir, já que dentro de uma tradição socioantropológica não existe nenhum autor que diga até onde a gente pode ir, porque o campo que vai dizer, ali o seu processo no campo. Então a minha saída foi assim, eu estou sendo afetado por essa experiência e eu vou falar dessa experiência a partir de um estado de afetação. Quer dizer, então há um viés aí antropológico. Antropológico, né? sim. E aí sim há determinados comportamentos que a antropologia já estabeleceu para o pesquisador Sim. no pesquisador de campo no campo da antropologia, Sim. né? De envolvimento com as pessoas, de deixar um lugar de fala, Sim. enfim. Tudo isso você tem levado em consideração Tudo. nesse ambiente. E imagino que para você também tem um outro aspecto, que é o aspecto social mesmo. Sim. Por exemplo, uma coisa é você estar inserido, fazendo a pesquisa sobre o mundo gay, numa boate como a MIT, né? No nível social de frequentadores, na classe média alta, digamos assim. Sim. A outra é ir para o cinema de centro, com outro tipo de demanda social. Sim. Não tem? Tem. E você olhado, inclusive, como uma pessoa fora dessa classe social que você está estudando. Sim. Imagino que você deve ter passado por isso, não? Muitas vezes. Talvez no centro Quando você existia vai para um cinema pornô? Talvez no pesquisar. centro existia uma multiplicidade maior, pelo menos aparente, de idades, de perfis, de público, né? Então eu via desde um gari de farda a um suposto médico ou profissional da saúde de jaleco do IJF, que é perto do centro. Ou Então, seja, você havia está me dizendo material que humano mais- o material humano não se circunscreve às questões sociais, de classe social. Quer dizer, eu sim. posso ter uma pessoa nascida e criada na classe média, na classe alta, na classe A, né, de social, frequentando, inclusive tendo desejo pelo lumpen, Sim. pelo operariado, Sim. por mendigos, enfim, por pessoas que estão em situação social diametralmente oposta àquela do desejante, não é? Eu penso que sim, porque eu acho que talvez o desejo ele nos possibilite criar coisas, né? Habitar outros lugares, muito mais do que as caixas identitárias. E aí é um bom objeto para se estudar, não, Felipe? Como é que Desafiador. o desejo, como é que as classes sociais se juntam a partir dos tesões, dos desejos, Sim, dos né? desejos. Como é que você está me falando de encontrar um sujeito no cinema do centro da cidade, que é onde frequenta gente menos, não é, Sim. abastada, digamos assim, de uma classe social, e você encontra um médico de jaleco, no mesmo lugar que frequentado por um gari. Gari. Sim. Talvez o desejo, eu não tenho E talvez os dois se encontrem Sim, na cama. sim, Ou nos muros ali sim. não digo da cama, do sexo, né? Sim. Talvez eu não tenha pensado com uma certa ingenuidade, assim, com relação de pensar que o desejo em si, ele dissolveria todos esses marcadores. Porque as pessoas, elas encenam dentro do cinema também. O cinema é uma encenação. Né? Então, assim, os marcadores eles se atualizavam dentro do cinema, marcadores de classe, de raça, de sexualidade. Então, ali eles estavam a todo momento sendo convocados para as experiências. Né? Então, eu não sei. Mas talvez ele desse uma flexibilidade maior do que, por exemplo, a boate, que a boate tinha toda uma preparação do corpo para estar numa boate. Por exemplo, ocupar a fila do nome na época que existia a boate. O nome que estava na lista, o nome fora da lista. Toda uma certa fetichização do espaço. Todo mundo está vestido do mesmo jeito. Todo mundo vestido do mesmo jeito. Com o mesmo perfume, com o mesmo cabelo. Exato. Né? Talvez o cinema, ele cinema, possibilite a gente pensar essas rugas, né? esses enrugamentos Sociais. do espaço. Vamos para o nosso intervalo, nosso diálogo, e eu vou colocar livros e assuntos outros, como, por exemplo, Clarice Lispector, Um Sopro de Vida. Vamos falar de literatura necessariamente erótica, sim, talvez, porque ele me trouxe aqui uma festa, um crachá da Festa Literária da Diversidade Sexual, que foi promovida aqui em fevereiro. Que bonito. O nosso diálogo prossegue no próximo segmento com Mário Felipe.